Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro nesses tempos, no mínimo, muito sui generis aqui no nosso país. Isso porque nós estamos aí diante de vários processos que envolvem a consolidação da democracia no nosso país, a responsabilização jurídica, criminal de uma série de bandidos que comandaram o nosso país e, em meio a tudo isso, situações no plano exterior que também têm algum tipo de influência na nossa realidade. A extrema-direita ontem estava absolutamente empolvorosa. Isso porque eles fazem uma análise muito superficial de que um lunático bilionário, um ricaço, por ser dono de rede social, que ele, ao declarar uma coisa, que isso tem um impacto direto na nossa realidade constitucional, na nossa realidade jurídica, e que isso colocaria até medo no ministro Alexandre de Moraes. E nós vimos exatamente o contrário que aconteceu, porque o ministro Alexandre de Moraes, a cada vez que ele se depara com esses insanos, ele não se acovarda, não. A régua que ele trata as coisas é completamente diferente da régua desse universo paralelo, ou as réguas desse universo paralelo, ou a régua dos ricaços de fora do nosso país que acham que podem fazer o que quiser em qualquer parte do mundo. Eu vou conversar com vocês sobre uma coisa muito inusitada que está circulando hoje no Brasil, que diz respeito à tentativa de defesa do inelegível. Porque quem está rolando ribanceira abaixo se agarra em qualquer capim, sem querer aqui fazer nenhum tipo de chacota com o novo profissional que está abraçando agora a causa de Bolsonaro. A situação para ele é absolutamente indefensável. E se tem uma coisa que é muito complicada, é quando alguém defende uma posição muito vigorosa publicamente e depois é obrigado, por uma série de circunstâncias, a dizer que tudo aquilo que ele disse não é bem aquilo, né? Bom, vou conversar com vocês sobre exatamente o que eu quero dizer, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Gente, vou começar aqui com um vídeo de um advogado falando do futuro do inelegível, o chefe da Urcrim, dizendo coisas que nós sempre dissemos aqui. Se a raia miúda está pegando 17 anos, os articuladores, os mentores, os estimuladores, aqueles que agiram por ação e os que se comportaram por omissão, terão o mesmo destino. Vamos ver aqui o que fala o doutor Celso Vilardi. Vamos ver se dá para acompanhar aqui. Vamos lá. Fala, doutor. Se houver condenação, os condenados deverão experimentar penas superiores a 17 anos. Devemos estar no patamar de 20, entre 19, 20, 21 anos, porque é óbvio que a pena tem que ser superior àqueles que invadiram, né? Porque aqui nós estaríamos tratando dos mandantes, dos organizadores, da organização intelectual, né? Então, gente, não há dúvida, eu estou mostrando para vocês apenas um vídeo do Dr. Celso Vilardi. Mas quem é o Dr. Celso Vilardi? Advogado, experiente, criminalista, que nessa fala, simplesmente ele reproduziu aquilo que todas as pessoas do universo do direito, que são especialistas em direito criminal e que leram as peças todas, que foram disponibilizadas através da quebra de sigilo determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ou sigilos. E todas as pessoas que acompanharam a história recente do nosso país, o resultado seria esse. Ou seja, condenações superiores a 17 anos. Nisso nós todos concordamos. Mas quem é esse advogado que eu acabei de mostrar para vocês? É o que foi contratado pelo Bolsonaro desde ontem. E que hoje está em sérias dificuldades para dizer, olha, não é bem assim, eu já não estou vendo tantos elementos para a responsabilização do Bolsonaro. Olha, francamente, né, já até brinquei com vocês mais cedo, né, como diria o filósofo Joel Santana, tu tá de brincation with me? Tá de brincadeira comigo? Ou tá de brincadeira com as pessoas? Obviamente que a defesa de um criminoso com tantos crimes em série, com um volume tão grande de pessoas implicadas, não tem condição nenhuma de escapar, gente. Guardadas as devidas proporções, né? Vou trazer um exemplo aqui bem complicado, né? Vocês imaginem só se o Adolfo do Bigodinho
na época da Segunda Guerra, né? Eu não posso falar o nome que aqui o algoritmo dá uma bloqueada, né? Vocês imaginem se ele fosse julgado no tribunal de Nuremberg e tivesse ali um advogado para... Aliás, todos tiveram direito à defesa ali, né? Enfim, foi um tribunal de exceção, mas, enfim, isso é uma outra história mais técnica. Mas vocês imaginem só a tarefa de um advogado para tentar dizer que o seu Adolfo do Bigodinho não teve nada a ver com as tragédias todas que nós vimos lá. E porque, de fato, gente, não há nenhuma fotografia do Adolfo em algum campo de concentração. Não há nenhum documento dele determinando que fosse feito algum tipo de tragédia ou de catástrofe com um povo específico. Tinha uma série de mensagens, uma série de discursos. E a mesma situação se aplica ao inelegível, ou não? Gente, no direito penal brasileiro tem uma figura que é muito interessante, uma característica, porque quando o nosso código foi feito em 1940, o Código Penal, os doutrinadores, os que estavam organizando o Código Penal, quando eles foram identificar ou classificar o que era crime, conceituar o que era crime, né? O que poderia levar uma pessoa a ser incriminada, se criou uma teoria que o criminoso seria aquele responsável por ação, por algum tipo de ato objetivo que acarretasse um resultado. Só que os crimes derivados de algum tipo de omissão, como por exemplo, uma pessoa na praia, lendo o seu jornalzinho, de repente ele escuta uma criança que entrou no mar e começa a se afogar. A criança não é dele, não foi ele que levou a criança para a praia, não foi ele que botou a criança para entrar na água, e a criança se afoga. E a criança vem a morrer. O ato da morte, ou a situação da morte dessa criança, tem alguma ligação direta com o cidadão que está sentado ali na cadeira? Foi ele que causou a morte? Não. Mas a omissão dele passa a ser penalmente relevante, porque nessas situações a lei exige que você faça alguma coisa. Se você não fizer nada, você entra pelo cano. Você responde pelo mesmo crime que o responsável pela criança, se cometeu dolosamente, responderá. Então, gente, é inequívoco se o inelegível quisesse paralisar todas aquelas insanidades, gente na frente do quartel e tal. Ele tinha o comando para fazer isso. Bastava que ele falasse para as pessoas irem para casa, que a democracia teria que ser respeitada. Só que ele não fez isso. E as consequências todas são essas pessoas todas na cadeia que nós vimos aqui e que nós falávamos o tempo todo aqui que os canjicas, como no conto Alienista de Machado de Assis, entrariam pelo cano e o covarde fugiria do nosso país. Gente, parecia profecia, tudo se confirmou. Mas isso não é profecia, nem adivinhação, nem cartomância, não. Quando a gente conhece, né, a gente entende minimamente o sistema jurídico e conhece alguns personagens e o caráter, ou falta de caráter de alguns criminosos, fica mais tranquilo a gente adivinhar. E agora os advogados de Bolsonaro, muito mais preocupados em fazer uma defesa técnica, que vai ser impossível, não tem como. Eles devem estar muito mais preocupados numa salvaguarda que a gente tem falado aqui o tempo todo, né? Em levar o Bolsonaro para uma embaixada, botar o Bolsonaro para fora do nosso país, porque tecnicamente, gente, não tem como, são muitos crimes. E a raia miúda já está presa, não tem como a Procuradoria-Geral da República, que já mandou para condenações pesadas mais de 300 criminosos, agora fazer um relatório em relação aos mandantes, os artífices, os intelectuais dessa história toda e dizer não, eles não tiveram nada a ver com isso, eles estão fora do nosso país. Olha, não vai colar, né, gente? Então estou tentando traduzir aqui algumas coisas do direito penal, assim, num vocabulário mais direto, mas são coisas que têm aspectos técnicos que não vão fugir disso tudo que eu estou conversando com vocês. Num dia que essa gente do Mundo Cão está comemorando lá a declaração do Mark Zuckerberg. Gente, olha só, tem uma diferença muito grande entre o Elon Musk e o Zuckerberg. O Elon Musk ele tem o Twitter, mas como um brinquedinho dele, porque é um cara que tem muito mais dinheiro e poder nas empresas que geraram muito mais recursos para ele. E mais, né? O próprio Twitter ele não comprou com o dinheiro dele, não. Ele juntou um monte de investidores, cada um tem uma cota ali, já tomaram um prejuízo muito grande desde que compraram o Twitter. O Twitter perdeu muito valor. Então, essa é uma história. O Zuckerberg, não. Ele só tem, se a gente puder usar essa expressão, né? Só as redes sociais. Se ele tomar pancada nisso, se isso for descredibilizado, se isso cair num escândalo muito grande no mundo inteiro, ele perde muito dinheiro.
Então ele está a fim de enfrentar algumas situações, inclusive com essa coisa metafísica e mentirosa que existem tribunais secretos que estão criando algum tipo de obstáculo. Gente, se o tribunal é secreto, como é que um tribunal secreto emana uma ordem para ser cumprida? Então, é gente que não tem nem manejo com as coisas da vida real. É um garotão que ganhou dinheiro de uma forma muito inteligente, de uma forma muito hábil, mas daí para frente a vida é repleta de rasteiras que eles vão se dando nesse mundo empresarial aí, de compras, aquisições e de tratar países e pessoas como se fossem criaturas de um joguete que eles podem manipular para um lado e para o outro. Então, essa gente do bolsonarismo que estava muito eufórica ontem, hoje eu acho que eles já começaram a ver que as fichas estão caindo lentamente. Num dia em que eles estão achando também que, em função da cerimônia de ontem, que marcou ali os 2 anos da tentativa de golpe, ou do golpe que eles queriam fazer contra a nossa democracia, o fato de não ter havido ali uma cerimônia com multidões, eles acham que isso tem algum peso no final da história. É claro que isso tem um peso na movimentação política das forças progressistas, mas achar que a falta de multidões ali tem algum impacto em condenações desses criminosos todos, aí, gente, vai a diferença gigantesca e abissal. Moral da história: o ministro Alexandre de Moraes está cada vez mais forte, ele sabe que o lado racional, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, porque o que ele está fazendo está chamando a atenção dos progressistas, da racionalidade no mundo inteiro, ele sabe que ele está muito bem respaldado. E está convicto porque ele está com a verdade, está com a Constituição, está com a lei brasileira, e aí ele sabe que, tendo às mãos tudo isso, ele tem, do outro lado, uma série de bandidos, vigaristas, criminosos e covardes. Então, nesse jogo aí, é muito difícil a gente fazer adivinhações lá para frente, o que poderá acontecer. Os advogados do inelegível também já estão fazendo as suas adivinhações. Só que eles sabem que essas adivinhações eles não podem falar para as pessoas. Mas eles já sabem, né? Que no final dessa adivinhação tem muita grade pela frente, né? Ou por trás, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.